Ontem começamos uma série de reportagens com as origens de Santos Dumont e o sucesso na França com 14 bis, que levou o nome do brasileiro para a história. Hoje é dia de explicar como funcionava a cabeça desse gênio, o método de trabalho de Santos Dumont para sempre buscar o aperfeiçoamento de suas invenções. Sim, havia risco, mas a segurança vinha com muita preparação. O que levava um homem a se arriscar nas alturas sem saber como seria a descida? Entre as lições que aprendemos com Santos Dumont está certamente a coragem, mas tem outras: planejamento, observação, estudo. Tudo isso para que qualquer um pudesse voar com segurança. Viajo de carona num Tucano da Força Aérea Brasileira. É só recuperar o fôlego que eu já conto essa parte. Estamos no Rio de Janeiro. No Museu Aeroespacial, aviões e helicópteros do mundo todo nos lembram como chegamos mais perto do céu. Pedaços importantes desse progresso estão aqui. Entre eles, réplicas de duas das principais criações de Santos Dumont. Na plataforma elevada, o 14 bis. E abrindo a exposição, o Demoiselle, a joia entre as invenções do brasileiro. Professor Maurício trabalha no museu e vai direto ao ponto na hora de definir a importância de Santos Dumont. Ele já veio para esse mundo para fazer uma coisa diferente. Começando pelo 14 bis, mais diferente, impossível. Santos Dumont pilotava de pé, na cestinha de vime, e os comandos eram rústicos. Ele possuía no ombro uma estrutura que ele montou, tipo um cabide mesmo aqui nos ombros, que ele prendia os seus cabos. Então, na hora que ele está lá no volante aqui, ele não podia fazer com a mão determinada. Então, o movimento do ombro, ele fazia movimentos no avião também com o seu corpo, para você poder controlar essa parte de subir e descer da aeronave. O motor de 2 tempos alcançava no máximo 40 km por hora. E foi assim que, em 23 de outubro de 1906, o 14 bis decolou em Paris e chegou a uma distância de 60 metros. O bastante para entrar na história. Mas Santos Dumont queria mais. Quando faz aquele primeiro voo, que ele faz um voo mais curto. Por quê? Ainda tinha determinadas coisas que dificultavam esse voo. Então ele volta para a prancheta, começa a estudar e percebe a questão de colocar um aileron lá na ponta da asa. O aileron é o equipamento que até hoje existe na parte de trás das asas de qualquer avião. Serve para ajudar nas manobras e dar estabilidade. Não foi inventado por Santos Dumont, mas ele percebeu que seria importante usá-lo. E assim, menos de um mês depois, o 14 bis, aperfeiçoado, voou de novo, chegando agora a 220 metros. Santos Dumont fez todo um trabalho de estudo. Ele pesquisou os outros que vieram antes. Então, toda essa ideia ele ia percebendo, ele ia para o seu gabinete, lá trabalhava com desenho, com cálculos. Então, quando ele saía para fazer alguma experiência, ele já saía com uma maneira mais concreta. E a evolução vinha naturalmente, como se tem no Demoiselle, um novo motor. E com mais potência, era preciso uma estrutura mais resistente. Lona nas asas, o corpo do avião de bambu e cordas de piano para movimentar um leme desenvolvido pelo brasileiro. Quando ele passa por Demoiselle, aí é fantástico. Faz curva, sobe, desce, vira, passeia, vai visitar os amigos, era um tipo de transporte que ele utilizava. Tão importante quanto entender a teoria de um voo é ver como isso acontece na prática. Como tudo que Santos Dumont desenvolveu lá atrás, até hoje, é utilizado em aviões modernos como este. Mas, pode vir. Vamos lá. A convocação para embarcar no Tucano é do Major Holdor. Está na aeronáutica há 21 anos e trabalha na divisão que desenvolve e testa equipamentos. Quase um Santos Dumont.
Santos Dumont, ele foi genial. Uma das características dele era ter uma intuição muito boa. Os outros inventores da época dele diziam que eles demoravam 3 meses, o Santos Dumont pensava em 1 semana. No uniforme, a insígnia do grupo tem um 14 bis içado por um balão. Não é um mero desenho. Aconteceu quando Santos Dumont fazia testes para ver se o modelo levantaria voo assim. Ele, inclusive, fez alguns ensaios de comando amarrando a aeronave em 2 torres e passando de uma torre até outra, com diferenças de altura entre essas torres, de forma que ele pudesse testar. Então, ele previu, testou e, no final, conseguiu comparar se aquilo que ele tinha previsto anteriormente realmente deu certo ou não. Se a teoria funcionou na prática. Exatamente. E assim chegamos ao nível de segurança que se tem num avião, seja num de carreira, levando centenas de passageiros, ou num pequeno e abusado Tucano. Este repórter quase se arrepende da aventura, mas está feliz, porque só assim conseguimos enxergar a beleza e o encanto do engenho humano e reconhecer Santos Dumont como inspiração.